Muito obrigado, Calil, pela mediação desse evento. Fico muito feliz de ser convidado para poder fazer parte dessa discussão e poder compartilhar um pouco do que a gente desenvolveu até agora e que eu acho que mostra um pouco como a UNB tem sido proativa no papel dela, tanto na pesquisa quanto na extensão, e tanto no cuidado com a própria comunidade no cenário da pandemia de Covid. Para quem não me conhece, eu sou Jonas Brant, eu sou professor do Departamento de Saúde Coletiva, sou formado em Medicina Veterinária, mas atuo na área de saúde pública. Comecei na parte de zoonoses e depois fui para a área de investigação de surto. Tenho atuado aí nos últimos 20 anos nessa área de formação de recursos humanos para enfrentamento de epidemias. E aí, nos últimos 3 anos, vim fazer 4 anos agora, vim fazer parte da UNB, desse time de saúde coletiva aqui da nossa faculdade de saúde. Pode passar. Eu passo aqui? Não, você que passa, né? Se você quiser passar, você pode, eu posso permitir. Então se puder, é mais fácil, que eu vou mais rápido aqui. Bom, em relação, um conceito importante a gente entender, é um conceito que o Regulamento Sanitário Internacional nos trouxe, né? O Regulamento Sanitário Internacional foi um acordo feito entre os países em 2005, justamente depois da epidemia de SARS que houve na China. Ele forçou uma discussão dos países de que não dava para a gente ficar com uma vigilância internacional muito burocrática. Ela tinha que estar focada em detectar possíveis eventos novos e responder muito rápido, para tentar conter o vírus na origem, o vírus, enfim, qualquer evento na sua origem e não esperar que ele espalhasse. Então isso mudou o Regulamento Sanitário Internacional e traz o conceito de evento, ou seja, qualquer coisa fora do padrão que represente risco à saúde pública deve ser alvo da vigilância nacional e internacional e a gente deve notificar esses parceiros para que eles possam começar a se preparar para a resposta. Esse é um fato importante porque nos permitiu nos organizarmos frente a esse cenário no Brasil. E nesse contexto, a gente tem o que são salas de situação. Né? Eles podem ser ambientes físicos ou virtuais, mas eles são espaços onde a gente consegue coordenar a crise. Ele surgiu no cenário de guerra. Quando eu tinha uma guerra, eu precisava coordenar essa resposta e precisava saber tudo o que estava acontecendo, mas ele é muito usado no setor da saúde. Então ele foi sendo adaptado e hoje é uma atividade que a gente usa muito no setor de saúde, criar esses espaços para que a gente possa planejar, avaliar, difundir informações e coordenar o processo de resposta. Então ele garante mais transparência interna, institucional, externa e garante que esse esforço esteja coordenado, todos remando na mesma direção. É lógico que a gente precisa de alguns insumos, mas de maneira geral, se a gente consegue num grupo de um cenário de gestão, mobilizar esse grupo, identificar esses participantes, acordar as funções, mapear o processo de trabalho e treinar essas pessoas, a gente consegue estabelecer um processo de sala de situação. Eu sempre lembro disso, quando eu participei da resposta de H1N1 em vários países, que a gente via que existia uma competição em quem botava uma sala com mais monitores. Eu lembro que no Brasil, o Anderson era o coordenador, a gente tinha aí 3 ou 4 telas num painel, e aí quando eu cheguei no CDC, eles tinham acho que 50. E aí a China montou uma sala com 80. E aí eu lembro que outros países queriam montar maiores. E na verdade o que a gente vê é que uma sala de crise, quem faz a diferença são as pessoas. A tecnologia ela vem para ajudar, mas a coordenação desse recurso humano para essa resposta é o mais importante. Então, ele pode ser um ambiente físico ou virtual, mas ele tem um papel importante nessa caixinha aqui que eu estou chamando a atenção, que são os relatórios de alerta, relatórios gerenciais, monitoramento de casos e ações do serviço de saúde, análise da conjuntura, análise de tendência e de perspectiva, planejamento e avaliação, incorporação de tecnologias nesse serviço, né, decisão baseada em evidência e qualidade da informação. Então, dá para ele atuar em várias áreas da gestão em apoio à resposta desse cenário de crise. No nosso caso específico, a gente já vem trabalhando na Universidade de Brasília desde 2016, 2017, a gente estabeleceu esse laboratório e vínhamos trabalhando com os alunos justamente na construção desse tipo de método para que a gente possa aprender. E um dos temas que esses alunos vinham trabalhando era o cenário de que a gente já tinha entrada do sarampo na região e que a gente conseguia, percebendo o cenário do sarampo, a gente devia se preparar, porque a gente tem um risco muito grande de ter um surto de sarampo dentro do campus da UNB. Então, uma das alunas do ano passado vinha trabalhando na construção de um plano de contingência para sarampo para a Universidade de Brasília. Então, quando a gente detecta o cenário da Covid na China, logo em janeiro, essa aluna simplesmente fala, olha, melhor a gente migrar a nossa atuação para sarampo, não, mas agora para Covid, porque a gente deve ter um cenário muito grave. Já foi nesse mesmo momento que o Ministério começou a se preparar. Então, isso fez com que a Universidade de Brasília, naquele momento, procurasse, né, a gente procurou a equipe da DASU,
E juntos, a Universidade de Brasília foi talvez a primeira universidade do país a ter um plano de contingência. Ainda em fevereiro a gente já tinha um plano de contingência. Né? Logo depois a gente constituiu o COIS, que é o Comitê Gestor do Plano de Contingência, envolvendo áreas da DASU, áreas da Prefeitura, diversas áreas acadêmicas e todos os principais especialistas da UNB para poder garantir que a universidade tivesse uma voz coesa. Lembra que a gente falou que tem que ter coordenação do esforço? Né? Então, essa é uma das exigências básicas para que a gente tivesse um esforço coordenado na universidade e a gente conseguiu chamar essas pessoas-chave. Depois, a gente percebeu, junto nessas discussões, a importância de ter um comitê que pudesse alinhar não só a resposta da universidade, mas também as pesquisas da universidade. E esse é o trabalho que o COPEI vem fazendo de maneira brilhante em tentar posicionar a universidade no cenário de resposta, para que a gente consiga saber que expertises a gente tem, planejar quais respostas precisam ser dadas para as perguntas que estão aí, então trabalhar em pensar quais métodos a gente pode trazer para esse cenário de resposta. Então o COPEI vem ocupando muito bem esse espaço e depois a gente tem o SECAR garantindo que todo o planejamento feito no COIS tivesse uma velocidade de implementação dentro da universidade mais rápida. Então a gente conseguiu, desde o início, mapear a evolução da doença em Brasília, buscar parcerias com outras instituições, produzir boletins epidemiológicos, enfim, a gente vem trabalhando muito forte. Então, como eu falei, um espaço importante da resposta a uma crise é a gente conseguir estabelecer esse grupo dessa sala de comando, que vai participar e coordenar essa resposta. Então, desde o início do COIS, ele tem uma organização para tentar ter essa capacidade de que a gente tenha a capacidade de expansão, de crescer, de ampliar a resposta, de engajar mais gente, mas também não perder a coordenação desse esforço. Então, um exemplo é o Subcomitê de Saúde Mental, que tem feito um trabalho espetacular. A gente sabe que parte do problema da pandemia não é só o efeito da doença, mas a consequência dela na saúde mental das pessoas. E esse comitê tem feito um trabalho espetacular em mobilizar a comunidade para ajudar no apoio à saúde mental interna e externa da nossa comunidade. A gente garantiu um esforço muito importante em comitê de comunicação. Hoje, qualquer entrevista feita por uma pessoa da UNB passa por uma gestão desse comitê da equipe de comunicação da UNB. A gente não tinha isso foi um avanço importante, ou seja, que a equipe de comunicação da UNB esteja mapeando os espaços onde a UNB está inserida e, ao mesmo tempo, garantindo uma coordenação dessa mensagem. A gente conseguiu, desde o início, ter um comitê de gestão de pessoas para pensar não só o home office, mas também pensar estratégias de vigilância e proteção da saúde da nossa comunidade, não só de quem tem vínculo formal com funcionário da UNB, mas quem é terceirizado, quem é estudante, quem é bolsista. Né? E o Subcomitê de Ações Acadêmicas, que ajudou a pensar um pouco nos requisitos para garantir que a gente conseguisse ser uma das primeiras universidades a dizer, olha, aqui não volta esse ano, não dá para ter atividade presencial na UNB esse ano, nós vamos ter muita estrutura para mexer, nós vamos ter muito planejamento, então vamos nos preparar para 2021, poder pensar em ter atividades presenciais no campus, e agora não vamos gastar energia nesse debate, vamos gastar energia em apoiar a nossa rede de alunos, a nossa comunidade, e enfrentar esse momento tão difícil. E aí a gente tem várias áreas que foram meio que trabalhando disso para garantir que a gente tivesse documentação, garantia das atividades logísticas, de pensar as reformas vão ser feitas e garantir documentação. Mas a sala, ela vem como um apoio a esse comitê do COIS. Então ela precisou se organizar também. Então ela sofreu uma reorganização em que a gente vem trabalhando com uma base que está calcada no planejamento e na gestão e um grupo muito forte de tecnologia, para que a gente trabalhe análise de situação de saúde, construção de cenários, produção de conhecimento, tradução de conhecimento e epidemiologia de campo. O que são essas áreas? Eu vou falar um pouquinho mais quais são os produtos que nós estamos gerando desses grupos de trabalho, que envolve vários professores. Então aqui eu sou simplesmente o porta-voz de uma equipe muito grande, que vocês vão ter ideia ali na frente. Então a gente vem desde o início da epidemia trabalhando o suporte ao COIS, para que ele tenha a maior governabilidade da situação e possa ajudar no direcionamento da universidade. Nós temos trabalhado a estruturação de uma vigilância ativa para a UNB. O que é uma vigilância ativa? É monitorar todos os dias todas as pessoas que estão ativas na UNB. Então, todo dia essas pessoas recebem um e-mail e a gente checa como é que está o status de saúde dela e dos seus familiares. E se a gente detecta um caso nos familiares, a gente já é capaz de isolar essa pessoa para que ela não venha para o trabalho e evite a transmissão no ambiente de trabalho. A gente tem chamado isso de vigilância ativa institucional. A gente já tem mais de 1.000 pessoas na UNB e no HUB nessa estratégia. A gente conseguiu chamar uma parceria para fazer o Guardiões da Saúde, que é uma estratégia de vigilância participativa, eu vou falar um pouquinho dela, e a gente tem produzido CITREPs, a gente chama de CITREP porque é o Situation Report, quer dizer, é a atualização da situação.
a gente tem produzido esses documentos pelo menos 3 vezes por semana, atualizando o cenário mundial, o cenário dos países de língua portuguesa, dos países da América do Sul, dos países da América Latina e do Brasil e do Distrito Federal. Então, com isso, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo no mundo até o nosso quadradinho. A gente tem trabalhado muito no suporte aos municípios, e esse acho que é o nosso desafio, o nosso projeto que a gente tem mais querido nesse momento. É trabalhar o apoio à extensão, é garantir que esse conhecimento que tem desenvolvido na universidade possa chegar rapidamente lá na ponta, naqueles municípios que têm mais dificuldade. A gente tem visto ontem, o DF bateu o recorde de mortes por dia. Né? No dia 12/8, a gente teve 55 mortes por Covid em Brasília. Então, se Brasília está tendo essa dificuldade, imagina municípios menores que têm uma fragilidade muito grande de sua infraestrutura. Então, por isso, nós temos priorizado os municípios da RIDE, que é a região de desenvolvimento do entorno de Brasília, e os municípios da região do Topama, que são Tocantins, Pará e Maranhão. Esses municípios nós temos apoiado individualmente para que eles possam fortalecer sua vigilância. Nós temos apoiado também territórios indígenas e territórios de fronteira. Vou falar um pouquinho mais disso ali na frente, né? Mas só para vocês terem ideia do que a gente está falando. A gente tinha, nesse cenário do início da epidemia, 14 estagiários da sala de situação. Hoje, são mais de 100 alunos da Universidade de Brasília engajados 24 horas por dia. Quando eu vou dormir, eu acordo de manhã, tem milhares de mensagens, e-mails e coisas, porque esses meninos estão engajados, percebendo o papel social deles. Eles não estão aqui na universidade só para aprender, eles estão para transformar o mundo. E a gente tem conseguido que eles se engajem nesse processo e mostrem o seu potencial. A gente conseguiu também uma parceria muito interessante com o pessoal do Hospital Veterinário, porque o Hospital Veterinário suspendeu muitas das suas atividades. Então, muitos residentes estavam ociosos. Mas vamos lembrar que esses residentes de medicina veterinária, né, medicina veterinária é uma profissão de saúde. E eles têm um conhecimento muito importante, porque é um conhecimento holístico. Eles conseguem enxergar o ambiente, conseguem enxergar a população, conseguem enxergar essa relação saúde humana e animal. Então, eles têm uma capacidade muito rápida de entender o processo de saúde coletiva e apoiar nessa resposta. E têm contribuído de maneira espetacular nos processos de trabalho de apoio aos municípios e de fortalecimento da vigilância na UNB. Então, a gente tem alguns objetivos, como eu falei, apoiar essa região da RIDE, do Topama, territórios indígenas. Nós temos trabalhado a construção de modelos matemáticos para que esses municípios menores recebam informação de como é que está a perspectiva da pandemia nesses municípios. A gente tem ajudado eles a subir dentro do site deles materiais, ferramentas que eles possam consumir, que a gente desenvolveu e que possam incorporar na realidade deles. A gente tem trabalhado priorização de territórios dentro do próprio município, entender quais os territórios mais vulneráveis. Nós temos trabalhado no suporte para a incorporação de conceitos básicos de rastreamento de contatos. Nós temos trabalhado apoio a essas equipes, treinamento, para que a gente garanta maior integração entre a atenção primária e essas comunidades. Aqui é um exemplo, aqui esse é o painel que nós apoiamos a equipe de São Gabriel da Cachoeira, lá do Judicei, do Alto Rio Negro, e a região com a maior concentração de indígenas do Brasil, a trabalhar a questão do monitoramento dos dados. Foi o primeiro painel a monitorar a saúde indígena no país. Ele gerou tanto impacto, que ele começou a circular internacionalmente justamente no momento que aquela ação estava no STF. Isso gerou até, inclusive, uma certa repercussão que pediram para que tirasse do ar. Mas é o empoderamento da comunidade indígena para que ela possa saber o que está acontecendo. Então, esse tipo de ação é importante, porque hoje, com esse painel aqui, quando estava no ar, eles sabiam que etnia tinha mais casos, eles sabiam onde estavam os casos, em qual polo base, em qual aldeia. Esse tipo de inteligência é importante não só para o serviço, mas para todos os parceiros que estão ajudando nessa resposta. Aqui, a gente tem um painel que nós construímos junto com a Secretaria de Saúde de Águas Lindas, para que eles possam ter no site deles um painel atualizado em tempo real. Um painel também para a região norte do Distrito Federal. Eu costumo dizer que as pessoas aqui em Brasília, elas não moram no Distrito Federal, elas moram em Brasília, Sobradinho, em Braslândia, eles moram nas cidades. E a gente precisa que essa informação esteja traduzida para o nível local. Fazer um painel Brasília, muitas vezes não dá a sensação, não dá a noção do risco que eu estou correndo, de como é que está a situação no meu bairro. Então, a gente precisa construir painéis que tragam mais da informação mais perto da casa das pessoas. E a gente tem apoiado as regiões do DF a poder desenvolver esses painéis. Nós já temos para a região norte e estamos ajudando outras regiões do DF a construir seus painéis. Um trabalho muito importante, em conjunto do COIS, a Sala de Situação apoiou e tem sido um dos gestores do repositório da UNB. Esse repositório, qual que é a ideia? A ideia é que todas as pessoas que estejam desenvolvendo projetos e atividades vinculadas
à Covid, que consigam cadastrar o seu projeto e os produtos desse projeto dentro desse repositório. Porque com esse repositório a gente vai poder mostrar ao final dessa pandemia, e a gente já é possível mostrar um pouco do potencial que a universidade tem de contribuição num cenário como esse, para que a gente seja reconhecido estrategicamente, né, para que a gente não seja tratado como muitas vezes tem sido tratado como um grupo de pessoas que não produz para a sociedade, né, e aqui a gente está sendo de maneira concreta mostrando o nosso papel na contribuição social num momento tão crítico como esse. Então convido a todos os pesquisadores que subam os seus projetos, que subam suas pesquisas e os produtos para que a gente possa contar ao final dessa pandemia o que foi que a UNB contribuiu nesse enfrentamento. A gente constituiu uma plataforma de inteligência cooperativa para justamente tentar alinhar os esforços da área da Universidade de Brasília com a Fiocruz, que tem um escritório aqui em Brasília, a Fiocruz Brasília, e que tem uma expertise muito grande, mas que juntos a gente pode fazer uma diferença ainda maior. Como eu falei, a gente tem feito uma vigilância ativa. Cada pessoa que está ativa no campus hoje está cadastrada nessa vigilância. Convido as outras pessoas que venham ficar ativas no campus, que venham se cadastrar nessa vigilância também. Já são mais de quase 1.000 pessoas cadastradas na UNB e que a gente monitora todos os dias. E caso alguma dessas pessoas tenha sintomas de Covid, uma equipe de enfermeiras da Azul está fazendo um trabalho espetacular, ligando para cada uma dessas pessoas, orientando elas, identificando os casos e os contatos para que a gente possa tentar ajudar e contribuir na contenção dessa epidemia. No HUB, já são quase 1.500 pessoas cadastradas. Nós conseguimos ajudar o HUB a detectar 27 casos positivos e mais de 200 pessoas suspeitas. A maioria, e isso é importante destacar, que o trabalho do HUB tem sido muito bom em termos de biossegurança, a maioria desses casos se infectou na comunidade, não dentro do ambiente de trabalho. Mas também, por essa vigilância, que é possível detectar os casos rápido e evitar que eles transmitam a doença dentro desse ambiente de trabalho. A gente tem ajudado a incorporação de uma tecnologia desenvolvida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, construiu essa ferramenta chamada GoData, que é para ajudar a gestão de casos e contatos. É muito difícil imaginar hoje um cenário em que a gente tem dezenas de casos na UNB, né? No caso da UBA, vocês viram o número de contatos, no caso do DF, 2.000 casos por dia, conseguir detectar esses casos e monitorar os contatos deles. Então, a OMS desenvolveu, na época do Ebola, essa ferramenta chamada GoData, que justamente ajuda a poder fazer a gestão da informação dos casos e desses contatos para que a gente quebre as cadeias de transmissão da doença. Nós já temos feito, o HUB vem utilizando, a UNB vem utilizando, e parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, da região leste, já vem incorporando essa tecnologia, que agora, a partir do manual lançado pelo Ministério da Saúde na semana passada, reconhece justamente uma questão importante, que é a importância de fazer rastreamento de contatos. Isso não estava claro nas mensagens e nas estratégias de vigilância, e agora, nesse último documento, se fortalece e mostra para os municípios que eles têm um poder importante, que é utilizar a força de trabalho local, dos agentes comunitários, das redes de trabalho local, para poder enfrentar esse vírus. A gente desenvolveu o Comitê do Guardiões da Saúde, é um aplicativo de vigilância participativa, onde cada um pode compartilhar o seu status de saúde. Essa é uma parceria com a com a Rede de Profissionais de Epidemiologia de Campo do Brasil, a PROEP. Eles já vinham trabalhando esse aplicativo, numa parceria com o Ministério da Saúde, em outras iniciativas, e o Ministério preferiu desenvolver um aplicativo específico deles, né, o CoronaSUS, e a PROEP justamente percebeu que nessa possibilidade, nessa parceria com a UNB, a gente poderia ajudar a fazer o enfrentamento do vírus em dois aspectos que eu acho que são fundamentais. Um é o fato de que a pessoa pode todos os dias dizer o status de saúde dela e da família dela. Mas no cadastro dela no aplicativo, ela pode dizer a que comunidade ela pertence. Então a gente monitora qual é o comportamento do vírus em Brasília, mas a gente monitora também o comportamento do vírus em cada uma das faculdades da UNB. A partir da semana que vem, a gente deve ter o IFB fazendo parte dessa iniciativa. Em Brasília, hoje, já são mais de 20.000 pessoas que usam esse aplicativo todos os dias. Se a gente tiver a entrada do IFB na semana que vem, devemos passar dos 40.000 pessoas contribuindo sobre o seu status de saúde e garantindo o acesso à informação a todos nós. Ou seja, ao entrar no aplicativo, eu sei como é que está a situação do meu bairro, da minha vizinhança, e com isso eu posso perceber, bom, o comportamento da epidemia na UNB é X e o comportamento na comunidade é Y. Eu posso perceber aonde está aumentando para poder fazer essa intervenção. E por último, esse aplicativo traz uma outra questão importante, é criar um canal de comunicação científica com esse aluno hoje que está usando o aplicativo.
ele pode fazer perguntas e a gente rapidamente responde e tenta desbaratar essa cadeia de fake news que envolve interesses políticos e econômicos, mas que, em geral, não valoriza a ciência. E a gente consegue rapidamente mostrar e quebrar essa cadeia de fake news com respostas rápidas. Então, nós temos hoje um grupo grande de alunos, mais de 10 alunos, que está o dia inteiro lendo os artigos científicos e respondendo essas perguntas para garantir que não fique nenhuma dúvida na cabeça dos nossos alunos e que eles sejam multiplicadores da ciência nas suas comunidades. Além disso, esse aplicativo nos permitiria conseguir detectar possíveis surtos dentro de ambientes. Estão lá dentro desse aplicativo todas as escolas do Distrito Federal. Ou seja, se a gente monitora em cada escola, quando eles retornarem às atividades escolares, a gente vai poder perceber surtos, vai poder ajudar essas escolas a poder detectar rápido e responder rápido. Então, esse é o tipo de atividade que a gente imagina que pode fazer a diferença no cenário de retorno às atividades escolares no futuro. Esse é o tipo de atividade que nós temos desenvolvida na sala de situação, que envolve não só a travessia, mas principalmente ajudar com que esse volume importante de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na universidade cheguem mais perto do serviço, mais rápido, num cenário tão difícil como esse da pandemia. Muito obrigado.